Legislação extravagante, Lei 11.340, Lei Maria da Penha, parte 4. Olá pessoal, professor Diego Pureza aqui mais uma vez com vocês sobre a Lei Maria da Penha. Estamos avançando e eu separei esse bloco só para falarmos de medida protetiva de urgência. Aqui vai ser um bloco exclusivo para esse assunto, é um assunto muito cobrado, muito importante e que muitos têm curiosidade. Medida protetiva de urgência. O próprio nome já induz a resposta. São aquelas medidas que, quando a ofendida pede e o juiz pode decretar, são medidas que devem ser aplicadas na hora para a proteção dela. Essa é a ideia. Só que a lei classifica de uma forma bem organizada. Existem medidas que recaem sobre o agressor, existem medidas que recaem sobre a ofendida e existem medidas patrimoniais. Então são três categorias. O rol que eu vou apresentar para vocês é um rol meramente exemplificativo, ou seja, nada impede que o juiz, na prática, ele acabe aplicando outra medida que não está prevista em lei, desde que não viole os direitos, os costumes, enfim, mas ele pode. Agora, claro, para fim de concurso público, o que interessa é o que está na lei. O que vai cair no seu concurso é uma dessas medidas previstas, então eu vou ter que explicar para vocês nos mínimos detalhes para não incorrerem em pegadinha. Vamos começar. Vejam, ao receber o pedido da vítima, geralmente encaminhado pelo delegado, o juiz tem o prazo de 48 horas para conhecer do pedido e decidir se vai aplicar ou não, determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, e comunicar ao Ministério Público para que adote as providências. Então vamos lembrar, com base no que eu falei no bloco anterior, o delegado ele tem 48 horas para encaminhar o pedido da ofendida e o juiz tem outras 48 horas. Tá? Então não é o mesmo prazo. Cada autoridade tem as suas 48 horas. Parece que é algo urgente, mas só nessa brincadeira vão pelo menos 4 dias, tá bom? Agora vamos para as medidas de urgência que recaem sobre o agressor. E já adiante são as mais cobradas. Vamos lá. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência. Ou seja, ele pode aplicar uma ou duas ou todas, se ele quiser. Olha essa primeira, galera. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente nos termos do Estatuto do Desarmamento. Olha só, não existe expressão inútil. Cada expressão tem um propósito. Primeiro, vamos diferenciar o que é posse e o que é porte. Para quem não sabe, posse ocorre quando você tem a arma de fogo na sua residência ou no estabelecimento comercial onde você é o dono ou proprietário. Ponto. Então, melhor exemplo em casa. Tem uma arma na gaveta do meu quarto lá. Um 38 ali guardado. Isso é posse. Sair de casa virou porte. Então, eu transitar com a arma já é porte. Essa medida protetiva ela vai virar sobre quem tem arma legalizada. Geralmente, os agressores, quando são policiais, agentes de segurança pública. Por quê? Vejam, aqui fala suspensão da posse. Então, esse cara vai ter que pegar a arma que está em casa e entregar para a autoridade competente. Vai ficar com prazo suspenso. Não vai poder retirar a arma enquanto isso. Só que quando se fala em porte, se fala em restrição. Por quê? Porque geralmente o sujeito é policial e ele precisa portar a arma no desempenho da função. Então não dá para suspender o porte, porque no desempenho da função ele precisa usar a arma. É por isso que a lei fala em restrição, ou seja, vai limitar o acesso. Ele vai estar limitado a usar a arma só durante a função. Vai sair da função? Entrega no departamento, entrega na polícia militar, na delegacia de polícia civil e vai embora para casa. É isso, sem arma. Então perceba que o cara vai desarmado para casa mesmo em nome da segurança da mulher. Vai preponderar nessa disputa a segurança da ofendida. Essa é a ideia, tá bom? Por isso que a gente fala em suspensão da posse ou restrição do porte. Tá bom? Vamos continuar, tem o inciso segundo ainda. Afastamento do lar, domicílio, local de convivência com a ofendida. Esse é o mais comum, não preciso explicar. É a decisão judicial que vai mandar o agressor sair da casa. Só isso. Agora o inciso terceiro tá cheio de armadilha. O inciso terceiro tá cheio de pegadinha. Vamos lá. Proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Então pode ser que o juiz ele fale o seguinte, ele determine o seguinte, falou, olha agressor, você vai ficar no mínimo 1000 metros longe da ofendida.
Então é específico. Se aproximar dolosamente, descumpre, pode ser preso. Vocês vão perceber mais à frente que ele pode responder por um crime novo de descumprimento de medida protetiva e ser preso preventivamente. Já vou chegar nessa polêmica com vocês, tá bom? Agora, qual que é o detalhe? Vou dar um exemplo que aconteceu e ficou muito famoso. Não sei se vocês vão lembrar, como é um exemplo público, eu posso citar aqui. Dado do Labella, na época que ele namorava com a Luna Piovani. Ele estava sendo processado por agressões, por violência doméstica familiar contra ela. E aí ele foi fazer gracinha, porque o juiz tinha aplicado essa medida protetiva. E ele, para fazer gracinha, fazer mídia, ele chegou perto dela com uma fita métrica para ir medindo, só para fazer graça. O que aconteceu? Foi preso. É isso. Agora, olha a armadilha. Tem casos que a ofendida às vezes tem lá a sua culpa. Em alguns casos, são todos, óbvio. Em alguns casos ela mente, né? É o que a gente chama de síndrome da mulher de Potifar na vitimologia. Ela acaba fazendo boletim de ocorrência falso, praticar autolesões para prejudicar o sujeito. Acontece todo tipo de situação no Brasil e no mundo. Então, imagina o caso que a mulher quer prejudicar o sujeito. Já há essa medida protetiva. Aí o sujeito vai almoçar num restaurante do outro lado da cidade para ficar longe dela. O que ela faz? Ela vai atrás. Ela passa na porta, vê o sujeito, todo lugar vazio. Onde ela vai sentar? Do lado dele. Nesse caso, há um descumprimento de medida protetiva? O que vocês acham? O que o bom senso manda? Quando eu pergunto isso em sala de aula, muita gente fala que sim. Resposta? Não. Por quê? Eu falei para vocês no bloco anterior que o pedido de medida protetiva, ele é um direito disponível. É a mulher que pede, o delegado se limita a encaminhar. Ponto. Então, se é um direito disponível, ela pode abrir mão. E se a mulher quem dá causa à aproximação, não haverá descumprimento da medida. Então, vamos anotar isso aqui, ó. Se a ofendida dá causa à aproximação, não há descumprimento da medida. Olha que importante. Então ela se aproximou dolosamente, ele não descumpre. Ponto. Letra B. Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Pode ser que ele continue perturbando a mulher por mensagem de WhatsApp, por ligação, por e-mail. O juiz pode proibir qualquer tipo de comunicação eletrônica, inclusive. Se mandar mensagem, ao descumprimento. C. Olha como muda. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Percebam que a letra C parece com a letra A, mas tem um detalhe fundamental entre as duas. O foco da letra A é a aproximação da pessoa da ofendida. O foco da letra C são os lugares. Por que isso é importante? Pode ser que a mulher fale o seguinte, fala, olha juiz, nós estamos casados há 10 anos, nós temos as mesmas amizades, frequentamos a mesma igreja, a mesma padaria, a mesma academia, e aí como é que fica? O juiz pode proibir o sujeito de frequentar os lugares. E aqui não tem ressalva. Então, por exemplo, imagina o seguinte, o agressor está proibido de frequentar os mesmos lugares. Aí ele conclui, bom, eu sei que ela vai para a academia à noite, o que eu vou fazer? Eu vou de manhã. Ele vai para a mesma academia do casal, mas vai de manhã, sendo que há uma decisão de proibição. Há o descumprimento da medida protetiva, mesmo se é a presença física da ofendida? Resposta? Sim. Porque ali a ordem recai sobre os lugares. É só uma intimidação difusa, uma intimidação psicológica. Ele deve se afastar completamente dos lugares. Então vejam. Olha a observação. Independe da presença da ofendida no local. Independe da presença da ofendida no local. Olha que importante. Tem mais. O inciso 4º é a única medida protetiva com uma grande ressalva. Olha o que diz. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, aos filhos. Ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar, o serviço similar. É a única medida protetiva que o juiz não pode decidir de ofício a bel prazer. Ele precisa ouvir essa equipe de atendimento multidisciplinar. Por quê? Porque o sujeito pode ser um péssimo marido, um agressor, mas ele pode ser o melhor pai do mundo. O caso dele com a ofendida não vai macular, contaminar por si só
a relação que ele tem com os filhos, o poder familiar, até porque é direito também dos filhos ter acesso e contato com o pai. Então vai atrapalhar o direito dos filhos. Então essa medida só vai ser decretada se houver risco sobre os menores. Como é que funciona? Geralmente, quando há esse pedido, vai ser marcado um encontro entre o pai, os filhos e essa equipe de atendimento multidisciplinar. Então fica ali psicólogos, assistentes sociais, eles ficam só de olho, começam a conversar com a criança, ver a postura da criança, se soltando, brincando com os brinquedos. Em determinado momento pedem para o agressor entrar, ele entra. Eles vão observar não como o agressor trata a criança, porque pode ser um teatro, mas como a criança reage com a presença do agressor. Se a criança reage de forma super espontânea, aberta, ô pai, dá um abraço, tal, aquela coisa toda, brincar com o pai, vai perceber que o pai não oferece risco aos menores. Agora, se perceber uma postura de intimidação, de recuo aos menores, aí já vão recomendar ali essa medida de restrição, suspensão de visitas. Então, tudo depende da forma de intimidação sobre as crianças. 5. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Pode ser que o marido ele saia do lar e fala, agora se vira com as contas. E pode ser que ele seja a única fonte de sustento daquela família. A família não vai ficar desamparada, o juiz vai determinar ali a pensão alimentícia. Beleza? Nós pararíamos por aqui. Só que eu preciso destacar para vocês, em 2020, olha como é recente, 2020 foram acrescentadas mais 2 medidas protetivas de urgência sobre o agressor. 2020. E são 2 medidas de caráter puramente pedagógico. Olha que interessante. Ó. Inciso 6º. Comparecimento do agressor a programa de recuperação e reeducação. Para ele melhorar a postura dele como companheiro e tal. 7º. Acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual e ou em grupo de apoio. Então ele vai ter um acompanhamento individual, de psicólogo, em grupo de apoio para ele melhorar, controlar a própria raiva e tal. Então veja, são medidas pedagógicas acrescentadas pela Lei 13.984 de 2020. Não preciso nem falar, vai despencar nos próximos concursos públicos. Então, cuidado, hein, galera, vai cair muito em concurso público, beleza? Virando a página agora, nós vamos trabalhar as medidas protetivas que recaem sobre a ofendida. Algumas são até mal escritas, dá a impressão que a mulher vai ser arrancada de casa, e não é bem assim, vocês vão entender. Vamos lá. Olha o artigo 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, primeiro, encaminhar ao ofendido e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Então imagina que não é a mulher que quer ficar em casa, ela quer sair, mas vai demorar para ela ter condições de ir para casa de algum parente, que às vezes mora em outro estado. Então ela pode simplesmente participar de algum programa que vai acolhê-la junto com seus filhos até o momento que ela consiga algum lugar para ficar. 2. Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. Então imagina que ela pede o afastamento do agressor, mas o que vai acontecer? Primeiro tem que esperar o agressor sair, depois você conduz a mulher para casa em segurança. 3. Determinar olha como é mal escrito isso. Determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Dá a impressão que vai expulsar a mulher de casa, mas não é isso. O foco está na segunda parte. O detalhe ocorre quando a mulher pede para sair de casa. E aí a força policial, por meio de uma ordem judicial, vai garantir que a mulher retire os bens dela de casa, os pertences, que ela leve os filhos dela, que ela garanta que ela tenha pensão alimentícia. Então o detalhe está na segunda parte, foi mal redigido esse inciso 3º. 4. Determinar a separação de corpos. Olha que importante. Na medida protetiva, o juiz não pode determinar o divórcio, jamais. O divórcio depende da vontade das partes, mas ele pode determinar a separação de corpos para facilitar a proteção patrimonial, divisão de bens futura dessa mulher, só para garantir o momento em que ela decidiu se separar. E o inciso 5º é a novidade de 2019, que eu vou conjugar com vocês com aquela prioridade de matrícula dos filhos que nós vimos em blocos anteriores. Vejam, determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Em blocos anteriores eu falei que a mulher tinha essa preferência, caso ela saísse do lar e tal, tinha essa preferência. Então imagina que ela chega na escola e a escola nega, fala não, pode ser comum, tá? Nem todo diretor de escola vai conhecer da Lei Maria da Penha, aliás a maioria vai desconhecer. Então imagina que o diretor fala, olha, não tem vaga, não há o que fazer pela senhora, a gente vai deixar na fila de espera.
Ela, ué, mas não é assim, eu preciso de uma vaga agora. Fila de espera. Ela procura o advogado sabendo disso, na hora vai pedir para o juiz. Juiz, negaram, a escola negou, ela tem preferência, e aí como é que fica? O juiz determina a vaga para as crianças, independentemente dessa existência de vagas. Se vira a escola aqui, puxa uma cadeira ali para a criança, se vira, é ordem judicial, se descumprir, é crime de desobediência. Ponto e acabou. Beleza? E o artigo 24 vai trazer as hipóteses de proteção patrimonial. Olha a importância do patrimônio da mulher, como precisa ser protegido, tanto é que criaram medidas específicas sobre o patrimônio. Artigo 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal, ou seja, comunhão universal, parcial de bens, os bens em comum do casal, ou daqueles de propriedade particular só da mulher, ou seja, que foi adquirido antes da constância do casamento, numa comunhão parcial, ou no caso de ser comunhão, separação obrigatória, separação total de bens, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas. Veja, primeiro, restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Isso aqui acontece. Imagina o seguinte, chega a ordem judicial do afastamento do lar e o casal tem 2 carros. Aí o marido, para realmente prejudicar a mulher, ele leva os 2 carros. Quando a mulher é reconduzida, cadê o carro dela? Como é que ela vai levar os filhos para a escola? Como é que ela vai trabalhar? Aí ela volta para a delegacia, volta com o advogado, explica e pede o carro de volta. Aí o juiz determina, depois de 48 horas, determina que ele devolva o carro. Só que na hora que o juiz determina a devolução do carro, o sujeito fala que já vendeu para terceiros. Não interessa. Vai ter ordem judicial para desfazer a compra e venda, manda buscar o carro para a mulher e depois o sujeito que se vire com quem comprou o carro. Quem comprou o carro vai ter o prejuízo que vai poder reaver por meio de alguma ação de cobrança do agressor, mas a mulher não vai ficar no prejuízo. 2. Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra e venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. Então pode ser que o sujeito queira dilapidar o patrimônio para levar vantagem. O juiz já vai mandar oficiar os cartórios para proibi-lo de fazer qualquer compra e venda ou locação de imóvel. Quando a lei coloca salvo autorização judicial, é que pode acontecer o seguinte, pode acontecer que o casal está num processo de divórcio. E nesse processo de divórcio, seja interessante para os dois a venda daquela casa, por exemplo. Apareceu um comprador ali que não pode perder a oportunidade, então se for com a concordância dos dois, o juiz vai autorizar. Só do marido não, dos dois. 3. Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Pode ser que a ofendida, apesar de ter patrimônio só dela, tenha dado procuração para ele administrar os bens. E ela começa a ter medo. Pô, ele vai dilapidar meu patrimônio. O juiz manda suspender essas procurações. 4, esse 4 é interessante, a prestação de caução provisória. Caução provisória é garantia, galera, garantia patrimonial, vou explicar. Mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Olha o exemplo. Imagina o caso do marido que chega destruindo toda a casa, sai quebrando tudo. E aí tem todo o caso, afastamento do lar e tal. Aí a mulher, quando chega em casa, percebe que está tudo destruído. Ela fala para o juiz. Vai ser determinado um avaliador. Vai para casa, vai avaliar o tamanho do prejuízo. Imagine que o prejuízo ficou avaliado em R$40 mil. Nesse caso, o juiz vai mandar uma ordem para esse sujeito depositar R$40 mil em juízo. Como garantia de que no final ele vai pagar aquilo lá. Por quê? Por que é um depósito judicial e não para a mulher? Porque ainda vigora o princípio da presunção de inocência. Se no final do processo ele for absolvido, ele vai receber o dinheiro de volta. Se no final do processo ele for condenado, é a mulher que vai ganhar autorização para sacar aquele dinheiro. É assim que funciona. E, parágrafo único, deverá o juiz oficiar o cartório competente, no caso da proibição de compra e venda ou suspensão da procuração. Procuração. Tranquilos? Fácil? Galera, agora vem a pergunta. Beleza, Diego, mas o que acontece se o sujeito agora descumprir a medida protetiva? Se aproximar da ofendida, voltar para o lar mesmo após a decisão de afastamento? Nós temos 2 hipóteses. Primeiro, ele vai responder por crime. Crime novo, nós vamos estudar. Crime que vem em 2018. E 2, ele pode ser preso preventivamente. Esse crime novo é cheio de peculiaridade. É o crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha. Olha o que diz. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Olha a pena. Detenção de 3 meses a 2 anos. Vejam, 2 anos, Diego, mas peraí.
Diego, se são 2 anos, então eu posso aplicar a Lei 9.099? É uma infração penal de menor potencial ofensivo? Resposta, não. Porque nós temos o artigo 41. O artigo 41 proíbe a Lei 9.099. Olha o que diz o 41. Aos crimes praticados com violência doméstica. Poxa, Diego, mas só se aproximar da ofendida, por exemplo, não há violência. Assim, cuidado. Cuidado com uma interpretação restritiva, uma interpretação simplória. Nós vemos no início do nosso curso, há no mínimo a violência psicológica de se aproximar da ofendida. Tá aqui, ó, contra a mulher, independente da pena, não interessa a pena, não se aplica a Lei 9.099 de 95. Não se aplicam os benefícios e todo o procedimento do Juizado Especial Criminal. Não se aplica, ponto e acabou. Aí continua. Parágrafo 1º. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que definiu as medidas. É para não desprestigiar juiz de outras esferas. Por exemplo, o juiz civil ele pode decretar medida protetiva. E se houver descumprimento, há crime. Exemplo, imagina que durante um processo de guarda de menores, há notícia de que o sujeito está ameaçando a ofendida. O juiz civil pode decretar medida protetiva e se for descumprida, há crime. Parágrafo 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas o juiz poderá conceder fiança. Isso vai cair em concurso. Por quê? Porque induz ao erro. O Código de Processo Penal, fala que é o delegado que arbitra a fiança quando a pena máxima do crime não extrapolar 4 anos, que é o caso. Ó. A pena máxima não extrapola. E acima de 4 anos da pena máxima é só o juiz. Só que nesse crime, apesar de ter a pena baixa, só o juiz pode, ou seja, delegado não pode arbitrar fiança. Isso vai cair em concurso porque vai induzir ao erro. Eles vão descrever o crime, descrever a pena e vai te induzir ao erro. Porque se você conhece o CPP, vai falar o seguinte, fala, não, nesse caso o delegado pode arbitrar. Mas só quem conhece essa cláusula vai asseverar e vai acertar. Só juiz pode decretar fiança, pode afiançar, o delegado não pode. E olha o parágrafo 3º que é importante. O disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Isso é importante, porque na prática o sujeito poderia se aproximar da mulher e a agredi-la novamente. Então alguns poderiam falar, não, mas a lesão corporal absorve esse crime. Não, é esse crime que absorve a lesão. Opa, nananina, não. O que esse parágrafo 3º está falando é que esse crime não absorve e nem é absorvido por nenhum outro crime. Traduzindo, o sujeito responderá por esse crime somada às penas dos demais crimes que eventualmente praticar. Lesão corporal, ameaça e por aí vai. Então vamos somar as penas, tá bom? Além disso, é possível a decretação da prisão preventiva. Agora aqui eu preciso destacar para vocês com ressalvas. Vejam, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz. É só o juiz que decreta. Agora cuidado com esse de ofício, ó. Está ultrapassado com esse de ofício. O pacote anticrime, que entrou em vigor em janeiro de 2020, ele passou a proibir o juiz a decretar prisão preventiva de ofício. Então não existe mais, está ultrapassado. Poxa, Diego, mas não se esqueceram de revogar a Lei Maria da Penha? Não é lei especial? Mesmo assim, esqueceram mesmo, prevalece a lei nova. Ou a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade. Ou seja, o juiz pode decretar prisão preventiva, desde que o Ministério Público tenha solicitado ou o delegado. E, parágrafo único, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se no curso do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la se sobrevierem as razões que a justificarem. Galera, lá nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal estão os pressupostos, os requisitos da prisão preventiva. Eu sugiro que vocês estudem, porque agora a Lei Maria da Penha vai ser conjugada com os novos dispositivos acrescentados pelo pacote anticrime. Para não ficar muito extenso, eu vou encerrar esse bloco por aqui. E o próximo bloco vai ser o último bloco sobre a Lei Maria da Penha, que vamos tratar os aspectos finais desta lei, beleza? Então aguardo vocês no próximo e último bloco. Até lá!